Meus amigos, que longa jornada nós tivemos até aqui, falando sobre tratar daqueles que sofrem. E hoje a gente está caminhando caminhando, não, encerrando essa grande jornada de aconselhamento e cuidado com aquelas pessoas que estão sofrendo biblicamente, né? Eu quero tratar com vocês. Sérgio, só habilita para mim compartilhar a tela, por favor. Para mim não, para eu compartilhar a tela. Um momento. Tenta agora. Agora foi. Ok. Hoje a gente vai tratar sobre a busca graciosa da igreja aos que sofrem. Por que busca? Porque geralmente as pessoas, quando elas sofrem, elas não querem compartilhar o sofrimento delas. Elas têm a impressão de que vão estar dando muito trabalho. Nós somos assim. Não sei por que a gente caiu nessa. Não sei de onde surgiu esse tipo de pensamento, mas é muito comum que as pessoas na igreja elas não queiram incomodar mesmo as outras pessoas. Esse é um pensamento enganoso, para ser bem específico. É um pensamento que o nosso coração produz, né? De um desejo de ser notado sem ter que fazer muito esforço. Mas esse não é o tema. Nosso tema é como é que a gente presta atenção, como é que a gente busca essas pessoas. E antes da gente começar, quero que vocês primeiro pensem nesse texto aqui, de Gálatas 6, verso 2, a gente vai voltar nele, mas pensem a respeito disso. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ok? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Mas antes da gente continuar, eu quero saber se vocês lembram desse pessoal aqui. Quem lembra quem eles são? Exceto o Sérgio. Não vale. Eu já É vi a aquele cara cara que dele. não é aquele cara que tinha problema no braço que vocês têm falado todas essas aulas, né? É ele mesmo. É ele, a Mesmo. Glória e os seus 4 filhos. Deixa eu deixar o chat aberto aqui que eu acabo, às vezes eu não vejo. Mas você colocou eu. Muito bom. Gente, esse é o Dave e a Glória Furman, né? E seus filhos. Vocês lembram, como o Rodolfo falou, que o Dave ele tem um problema nos nervos, né? Ele sente muitas dores nos nervos e ele não consegue fazer alguns esforços. Isso mesmo, Miriam. O pastor é autor do livro. Ele não consegue, ele não tem força na musculatura do braço, né? Dos braços, aliás. Ele mexe, ele consegue, né, segurar, mas ele não tem firmeza e ele sente muita dor. Pois bem, e aí a gente também falou várias vezes a respeito da Glória, que faz meio que quase tudo, assim, né, para poder ajudá-lo, né? Assim, faz mais coisas para poder cuidar dos filhos, por exemplo, e até para colocar o cinto de segurança no próprio Dave, né? A gente falou sobre isso também. Mas eu queria contar uma história para vocês, que foi de como o Dave, o que aconteceu antes do Dave e da Glória serem casados e começarem a namorar. Eu acho que essa história ela é extremamente importante e não tem como a gente continuar Jesus. Quando vocês casarem, ter 4 filhos é bênção. Verdade, segurem a dica. Eu quero contar essa história para vocês na voz do próprio Dave Furman, tá? Ele fala assim: eu estava em uma viagem missionária com estudantes de minha igreja quando eu recebi a notícia. Minha equipe estava trabalhando em projetos de construção em Atlanta durante o dia e nossas noites estavam repletas de pregações e ensinamentos em várias igrejas. Certa noite, nós ficamos sabendo que acontecera um acidente com uma colega de outra equipe. Eu conhecia bem essa aluna e a admirava, e havia construído uma boa amizade com ela.
Eu não sabia disso no momento, mas ela seria minha futura esposa. As notícias sobre Glória não eram boas. Ela sofreu uma ferida terrível depois que um carpinteiro experiente errou a martelada em um prego em seu canteiro de obras. O prego voou pelo local e atingiu o olho direito da Glória, deixando-a em choque e desmaiada no chão. Pouparei você dos detalhes repulsivos, mas seu olho foi gravemente ferido pelo prego e tudo o que o médico local pôde fazer foi tapar o olho e encaminhá-la a um especialista em retina. Desculpe. Continuando. Embora fosse um acidente horrível, uma das imagens favoritas em minha lembrança é a Glória com seu olho vendado e comendo um pedaço de pizza na sala de emergência com um sorriso nos lábios. Por um ato de providência, o médico tinha um amigo que era um conhecido especialista em retina no sul dos Estados Unidos. O especialista ficava em Dallas e a apenas 45 minutos da casa de Glória. Em outro ato de soberania de Deus, solicitaram que eu ajudasse Glória a chegar ao consultório do médico. Quando minha esposa e eu contamos como nosso relacionamento começou, costumamos dizer que me apaixonei por Glória quando ela tinha apenas um olho. E é verdade, ela quase perdeu o olho direito. O caso de Glória era muito delicado e o médico pediu que ela deixasse escolhido um olho de vidro para ele inserir caso a cirurgia falhasse. O médico estava preparando para uma realidade bem sombria. Mas, louvado seja o Senhor, 2 meses depois do acidente, ela passou por uma cirurgia de grande porte e o seu olho foi recuperado. O olho não ficou completamente curado, mas ela pôde manter o olho e enxergar razoavelmente bem com uma lente de contato. Eu me apaixonei por uma jovem que tinha apenas um olho, mas acabei me casando com uma mulher que tinha os 2 olhos 1 ano e alguns meses depois. Ainda que a cirurgia tenha sido um milagre, essa não foi a coisa mais miraculosa que eu testemunhei naqueles meses de provação. Segura a história do olho da cirurgia, né? Ok, fica com isso aí na cabeça. Agora que vem o milagre. Embora o atendimento médico fosse excelente e Glória não tenha perdido seu olho, a coisa mais miraculosa era observar o cuidado da igreja por ela durante esse tempo de provação. Nossa igreja se prontificou a ajudar de diversas formas que eu nunca tinha visto antes. 2 homens que participavam do Ministério de Alunos Universitários se ofereceram para coordenar todos os voluntários que queriam ajudar a Glória. Eles passaram um tempo com ela para descobrir quais eram suas reais necessidades e organizaram todas as ofertas de ajuda antes que chegassem a ela. Isso a ajudou a não ficar na posição de precisar responder se ela precisava de ajuda ou não. E também lhe permitiu receber a ajuda que ela realmente precisava. Esses homens agiram graciosamente como um comando central em um esforço da nossa igreja em cuidar dela. Após conversarem com Glória, esses homens atribuíram tarefas àqueles que ofereceriam a ajuda realmente necessária e não meramente o que eles queriam fazer. Por exemplo, quando ela precisou de motorista porque a sua visão de profundidade estava prejudicada, eles encontraram motoristas. Quando descobriram que ela não conseguia subir os degraus para a sala de aula, eles encontraram pessoas para ajudá-la a chegar à aula a tempo. Quando ela precisava de pingar colírio de tempo em tempo, pessoas diferentes eram escaladas para o trabalho. Outras pessoas faziam o serviço de casa e ajudavam com os cuidados básicos. Alguns chegaram até mesmo a ler para ela os compromissos da agenda, porque ela tinha que forçar muito o olho bom para fazer a leitura. Agora a parte mais bonita para mim. Outros vieram para ler a Bíblia com ela. Surgiu um rumor de que ela amava sorvete de café e logo lotaram seu freezer com esse sorvete. Ah, que bonito isso. O problema é que ela não gostava de sorvete de café, ela gostava de café e de sorvete. Aí entenderam errado, encheram o freezer dela de sorvete de café. A igreja também coordenou as orações pela glória durante a reunião de oração mensal. Nosso pastor Tommy compartilhou os detalhes da lesão com a igreja e nos levou também a orar por ela. Pedidos de oração foram espalhados pelo Ministério Universitário e atualizações regulares foram enviadas para todos. Com frequência, membros da igreja vinham à sua casa para orar. Alguns ligavam para saber dela e orar, mesmo que fosse pelo telefone. Outros sentavam-se ao seu lado, oferecendo sua amizade no momento em que ela lidava com a possibilidade de perder a visão daquele olho. A igreja fez um excelente trabalho ao cuidar da Glória em seu momento de debilidade e dor. E aí o Dave fala que presenciou em primeira mão como é belo quando a igreja se junta para ajudar o que sofre.
e através do incentivo de outros, Glória teve a fé fortalecida. Ela se sentiu apoiada em todos os sentidos e pôde testemunhar a muitos sobre o amor de Cristo quando lhe perguntavam o motivo de estar com o tapa-olho. E não só isso, né? Ela tinha, depois dessa experiência toda, ela tinha mais do que propriedade para poder servir o marido dela até hoje, visto a debilidade que ele tem. Compreende como funciona tudo isso? Então, guardem esse testemunho, não só do Dave, mas também da Glória, e a gente dá continuidade ao nosso tema, falando sobre a natureza da igreja. Para vocês terem uma ideia, a palavra igreja no Novo Testamento, ela é usada para descrever tanto a igreja visível quanto a igreja invisível. Igreja visível, tanto essa galera que você está vendo aqui no Zoom, né, o povo pessoal da Unida, como vocês têm visto nos cultos, quanto a igreja que vocês não conhecem, está espalhada pela terra, de pessoas, feita por pessoas que já morreram, feita por pessoas que vocês talvez só vão ver na glória. Essa igreja é a igreja pela qual o Novo Testamento fala a respeito dela. Tanto pode ser nós aqui no Zoom, quanto esse movimento reformado que a gente também entende como igreja. Pois bem, a palavra eclesia, que designa igreja, ela aparece 114 vezes no Novo Testamento e ela significa literalmente uma assembleia. Em Atos, ela é usada, no livro de Atos, ela é usada 19 vezes para descrever um tumulto, por exemplo, que aconteceu no anfiteatro em Éfeso. E vários outros casos. Mas os livros as cartas de Paulo ao Tito, 1 Timóteo e a igreja primitiva em Atos nos contam que a igreja é composta por membros e líderes. Ela tem pregação bíblica, as ordenanças do batismo, escrevi errado aqui o batismo, e da ceia do Senhor, e ela pratica a disciplina eclesiástica. Escrevi bem errado isso aqui, hein? Misericórdia. A disciplina eclesiástica tem ordem e prioridades claras. Vocês lembram desse povo? Vocês conhecem essa galera? Fiz questão de pegar uma foto da nossa igreja, para vocês lembrarem. Apesar de que tem vários forasteiros aqui, mas essa é a nossa igreja, ok? E a nossa igreja, ela tem que cumprir tudo isso aqui. Ela cumpre todas essas exigências que a gente encontra nas cartas de Paulo ao Tito e ao Timóteo também. E outra coisa que a gente precisa destacar é que a Bíblia ela usa muitas metáforas diferentes para descrever com o qual a igreja se parece, com que a igreja se parece, aliás. E uma das analogias favoritas de Paulo é que a igreja é um corpo. Abram em 1 Coríntios, capítulo 12. E eu vou pedir para o Mateus fazer a leitura do verso número 12 até o verso 20. Pode ser? Pode ser. Tá ouvindo, né? Coríntios, sim. 1 Coríntios 12, do verso 12 ao 20. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de eu ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Repara como Paulo ele distribui a funcionalidade e ele deixa muito claro que nós não somos pessoas com as mesmas funções, né? A nossa unidade, ela forma um corpo como um todo, mas a função de cada um, ela é discriminada, ela é diferente. Ela
ela mostra que Deus ele age com uma multiforme sabedoria para que as pessoas possam se ajudar. Imagina se todo mundo tivesse o mesmo espírito voluntário para ajudar a Glória Furman, não tivesse, por exemplo, essa capacidade administrativa, logística que aqueles dois primeiros irmãos tiveram para poder organizar tudo aquilo, compreende? Ia acontecer não apenas a questão do sorvete, mas ia acontecer várias coisas. Ela ia receber uma ajuda que talvez ela não necessitasse, né? E esses irmãos, eles conseguiram falar assim, olha, não, você ajuda de tal maneira, você ajuda de tal maneira, ela está precisando disso aqui, está precisando disso aqui. Essa diferenciação, eu não gosto de usar muitos termos mecânicos, mas essa diferenciação, ela fala que cada uma dessas pessoas, dessas peças, elas formam essa máquina para que ela funcione. Eu não entendo nada de engenharia mecatrônica, esses negócios todos, não tem nada disso. Mas eu sei que cada peça ela é extremamente importante dentro da funcionalidade de um eletrônico, de um carro, enfim, cada uma daquelas peças ela tem a sua funcionalidade. Ela não faz o trabalho da outra. Ela não foi criada, ela não foi projetada para fazer um trabalho além daquele para o qual ela foi desenvolvida. E não é o trabalho dela exclusivo que faz com que a máquina ande. Por exemplo, um carro. Todo mundo valoriza muito o motor, tal, não sei o quê, mas você colocou o motor sozinho, vai fazer o quê? Ele não vai fazer nada. Existe toda uma engenharia para que esse motor ele funcione e faça com que esse carro ele ande. Não existe muita diferença em relação a essa analogia do corpo. Cada um dos nossos irmãos e irmãs, eles não são alheios dentro da comunidade de fé. Muitas vezes a gente tem acaba criando uma noção de protagonismo que ela é equivocada, onde a gente pensa que existo eu no mundo e os outros, né? Sou eu e os figurantes na vida, né? Na igreja a gente acaba pensando nisso. O ministério de louvor é importante e tem os membros da igreja, né? Tem os pastores, os seminaristas que pregam e o resto da igreja. Tem o conselho e o resto da igreja. E não é assim que funciona. Não é assim que Deus enxerga. Não é assim que a Bíblia fala. Ele fala que cada pessoa é um membro do corpo de Cristo e ela tem uma finalidade. Ela tem uma função. A finalidade é a mesma, glorificar a Deus. Mas ela tem uma função para que a igreja ela seja desenvolvida, para que ela cresça, para que ela transpareça cada vez mais a glória de Deus. Primeiro desafio que eu quero fazer para vocês para que antes da gente chegar no objetivo, né, dessa aula, é que como uma igreja que busca aquelas pessoas que sofrem, primeiro você seja parte de uma igreja, você como membro desse corpo, você faça o exercício de olhar para as pessoas e verificar qual é a função delas. Faça apenas isso. Você vai ter muita dificuldade a princípio, porque se você tirando as pessoas que estão ali na plataforma, digamos assim, você vai ter dificuldade de olhar e falar assim, esse irmãozinho está aqui há anos, eu não sei o que ele faz. Porque ele não faz nada na igreja. Tá, mas ele não faz nada da igreja. Significa que ele não tem função no corpo de Cristo? Pensa um pouco. Pensa um pouco. Façam esse exercício, observem, principalmente os mais novos que têm dificuldade que na adolescência acabam olhando apenas para si mesmo, observem ao seu redor. Olhe o que as pessoas são, o que elas representam no corpo de Cristo. Às vezes, por exemplo, a gente subestima aquela senhora idosa e tudo mais porque ela não aparece no culto, ela não aparece nas programações assim, ela não tem uma função artística ou seja lá o que for. Mas a gente perde a oportunidade de enxergar o trabalho que Deus fez na vida dela. Porque quando essa mulher abrir a boca para contar o que Deus fez, quando você pedir um conselho para ela,
quando ela te ensinar a respeito do que é viver para Deus, do que é ser uma mulher de Deus, você vai entender a função dela também. É só um exemplo, tá? Tem várias coisas. Quando você olhar para ela e ver que existe uma descrição, que existe uma piedade, você vai encontrar a função dela também, né? Essas funções, às vezes, elas não ficam tão aparentes, mas elas existem, porque o Senhor dotou cada um de nós com capacidades e habilidades para servir o corpo de Cristo. Guardem isso e observem as pessoas ao seu redor. Continuando. Eu cliquei aqui, mas é aqui que eu tenho que mudar. O Tom Rainer, que é um conferencista americano cristão, ele fala assim que Deus não nos deu igrejas locais para se tornarem clubes de campo, onde ser membro significa ter privilégios e regalias. Ele nos colocou na igreja para... Eu escrevi bem errado, hein? Misericórdia. Nos colocou na igreja para servirmos, cuidarmos uns dos outros, orarmos pelos líderes, cuidarmos de outros, orarmos pelos líderes, aprendermos, ensinarmos, darmos e, em alguns casos, morrermos pelo evangelho. Foi por isso que nós fomos criados como igreja. E isso só é possível por causa do sacrifício de Cristo. Se você hoje faz parte de uma sociedade interna, se hoje você tem amigos que são de Deus, se hoje você tem uma família da fé, mesmo que talvez a sua família não seja uma família que confesse ao Senhor, mas se você tem pessoas mais velhas próximas de você na igreja, a qual você olha e você admira e elas te ensinam algo, isso só é possível, isso só é possível porque Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Rodolfo, acorde. Acredito, isso é muito bom. Eu vou tirar um print disso. Porque eu sou igreja e eu sou zoeiro também. E, continuando. Porque Cristo morreu por cada um de nós para que a gente pudesse aproveitar isso, para que a gente pudesse ter esse privilégio, esse meio de graça mesmo, que é a igreja sendo corpo do próprio Cristo aqui na Terra, representando ele aqui na Terra. O Tom Rainer ele continua dizendo o seguinte: em uma associação de um clube, você paga outros para fazerem o trabalho por você, mas em uma igreja, cada membro desempenha um papel ou função. É por isso que alguns são mãos, pés, orelhas ou olhos. Somos todos diferentes, mas somos partes necessárias do todo. Cada parte, portanto, tem que fazer seu trabalho, ou o corpo inteiro sofre. Há uma bela diversidade na unidade que existe entre os membros da igreja. A Bíblia deixa claro que, se uma parte não faz seu trabalho, o corpo inteiro não funciona bem. Mas se uma parte faz bem o seu trabalho, o corpo todo se alegra e se fortalece. Percebe o quanto isso é extremamente poderoso? Percebe como isso é extremamente forte? Porque isso quebra todo tipo de falso pensamento, de engano mesmo, a respeito de um evangelho que é apenas individual. A gente sempre fala dos desigrejados e tudo mais, e eu acho que a pior coisa dessa história toda de ser desigrejado não é a crítica à igreja em si. Que criticar a igreja a gente já está calejado. Nossa história é recebendo crítica, sendo perseguido e vai ser pior daqui para frente. Mas o que eu acho mais triste é que quando a pessoa ela diz que ela não quer fazer parte de uma igreja, quando ela acha uma igreja desnecessária, quando ela não quer, ela fica desenganada com a instituição, é porque ela não entendeu a misericórdia de Cristo, que faz com que essas pessoas diferentes, esquisitas, estranhas umas às outras, sejam unidas no mesmo propósito. Cara, igreja é um negócio mágico. Eu não tenho uma palavra muito fantástica. André Surak, eu também pensei nela. A igreja é um negócio muito mágico, muito mágico. E eu fico pensando nas igrejas em que eu fiz parte, que eu congreguei e tudo mais, e eu olho assim e falo, meu Deus, que coisa intensa,
né? Que coisa forte, uma mesma fé, um mesmo batismo, um só Espírito, sabe? E se você olha para cada uma dessas pessoas, você fala assim, são pessoas totalmente desconexas. Dá uma olhada só na lista de pessoas que tem aqui na sua frente. São pessoas totalmente diferentes de você. Pode ter uma afinidade com um ou com outro, mas são pessoas totalmente esquisitas, né? Não são pessoas que talvez de uma maneira muito consciente, né? Se você pudesse escolher, você não escolheria essas pessoas, saca? Mas quem une essas pessoas é o próprio Deus. Por isso, a gente não pode, para poder servir a igreja do Senhor, para poder servir o corpo de Cristo, a gente precisa primeiro derrubar uma ideia de que comunhão ela é feita com base em uma afinidade, com base em uma identificação, porque o outro gosta do que eu gosto, porque a gente ouve as mesmas músicas, porque a gente assiste os mesmos filmes, porque a gente gosta de ter a mesma opinião política. Se a comunhão ela tivesse baseada em afinidade, eu não estaria conversando com a maioria de vocês aqui, aqueles, né, bem polêmico. Mas o que nos une, o que me faz estar aqui de manhã falando para vocês, e vocês também acordados, exceto o Rodolfo, assistindo toda essa aula, é a comunhão que ela é proporcionada pelo próprio Cristo, através do Espírito Santo. Nós temos o mesmo Espírito, é isso que nos liga, é isso que faz com que a máquina funcione. Compreende? Tá perdoado, Rod, fique em paz. Estar em uma igreja, meus irmãos, é considerar os outros como mais importantes do que a si mesmo. Dê uma olhada nessa imagem também, se você conhece algumas pessoas aí, são nossos irmãos em Cristo. E o texto que eu quero ler com vocês a respeito disso aqui é o texto que vai aparecer na tela, Filipenses 2, do 1 ao 4, que diz assim: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Isso que é muito importante, porque essa é a mente de Cristo, essa é a mentalidade do próprio Senhor Jesus. E é por isso que ele é essa figura humana e divina que consegue não apenas enxergar a aflição individual mais profunda da alma humana, a miséria, a deficiência, o efeito da queda de cada pessoa que pediu ajuda a ele, que procurou ele para receber um milagre, uma cura, como ele olha para toda Jerusalém, ele chora e ele fala assim: Jerusalém, Jerusalém, como eu queria juntar vocês assim, como uma galinha junta os pintinhos debaixo da asa. O Evangelho, toda a história do Evangelho, a história de Deus através do seu povo, é uma história de coletividade, extremamente uma história de coletividade. Tanto que o pecado ele atinge todo mundo através de cometido por um homem, mas atinge um todo. Assim como a graça, ela atinge um todo na morte, no sacrifício de um homem, no ato de justiça de um outro homem, para atingir o todo. Entende? Esse tipo de pensamento tem que ser o nosso pensamento, porque o pensamento mundano, ele relativiza as coisas e por isso as pessoas elas se apegam à sua maneira de enxergar a igreja. Então elas tomam posturas como, por exemplo, não, eu tô indo na igreja, mas eu assisto o culto. Nossa, já ouvi tanto isso. Eu assisto o culto, terminou, saio, não quero me envolver, porque igreja, instituição, escraviza. Sempre falam esse tipo de coisa, né? E ela jura que ela está fazendo a coisa certa, porque ela está fazendo a manutenção da sua espiritualidade. Mas cultuar a Deus
é algo feito em conjunto. Esse culto da assembleia, né? Tem o culto racional, que ele é individual mesmo, mas essa assembleia, esse conjunto de pessoas, precisa entender que isso é feito de maneira completa. Uma das coisas que eu mais gostei quando eu vim para a igreja presbiteriana é que as pessoas não ficavam andando no culto, né? Quando você chega na igreja, você fica observando essas coisas, principalmente se você fez parte de outra igreja. Eu falei, nossa, ninguém fica andando. Não é comum as crianças ficarem andando e não sei o que e tudo mais. E na oração, uma pessoa só ora e todo mundo concorda com a oração dela. Eu falei assim, nossa, isso é muito legal e tudo mais. Depois eu fui entendendo muito melhor por que isso. Porque a glória ela é de Deus, tudo funciona voltado para Deus, para que ninguém apareça demais. É tudo pensado dessa maneira. Esse é o nosso culto, não apenas reformado, mas principalmente bíblico. E isso só é possível porque todos estão e devem estar conectados com isso. A maioria das igrejas neopentecostais, as coisas funcionam de maneira meio... como é que fala? Pelo menos até na minha época, né? Vamos dizer assim. Elas funcionavam meio que de maneiras... tinha umas divisórias, assim, né? Então tinha o grupo de louvor que cantava e depois ficava lá aos fundos da igreja conversando, porque eles terminaram a parte dele, né? Tinha a pessoa que ia fazer, sei lá, tinha palavra da oferta, gente. Tinha. Que ia lá e fazia a parte dela. Tinha as pessoas da dança que iam lá, dançavam e terminavam e faziam a parte deles. E aí depois ficava todo aquele rolê ali, tudo aquilo, as pessoas ali caminhando. Indo em várias igrejas da Assembleia, por conta das portas abertas, eu ainda vejo muito disso. Isso me dá uma aflição muito grande, porque você não sabe eu fico pensando em qual que é a concepção de culto que essas pessoas têm. E não é porque, nossa, o nosso culto é maravilhoso e tudo mais. Não, mas eles se esforçam para ser cada vez mais bíblico. Isso é fato, né? É, exatamente. A arte cênica é o pior que tem. É a galera que faz, acabou o show e vai embora. Mentira, a galera do teatro é mais concentrada. Enfim, voltando. A nossa concepção de culto, ela também precisa partir desse princípio. Tudo funciona. A galera da mídia, a galera do som, os diáconos, o pessoal que vai tocar, todos precisam estar pensando na mesma coisa. Esse é o culto para o Senhor Deus. É o nome de Cristo que é exaltado aqui. E eu não consigo fazer isso se eu apenas participo do culto, se eu apenas assisto o culto. Compreende? Eu estou ali fazendo parte daquilo, para o único que é digno de ser cultuado, mas eu não faço isso sozinho. Então, quando você vai para o culto esperando ser bem servido, você já está com um pensamento muito errado. Se você vai esperando que a palavra apenas seja boa, seu pensamento está muito errado. Ainda que a palavra ela deve ser boa, mas a palavra é boa. Sua oração tem que ser para que o pregador pregue com fidelidade, porque quando ele prega, ele também está cultuando a Deus. Mas se você está apenas esperando que o seu coração seja acalmado, para que você se sinta melhor para continuar a semana, então você está com um pensamento muito errado, porque culto é serviço. A raiz da palavra é serviço. Tanto que quando você olha para as igrejas americanas, que elas têm aquelas placas lá de fora, você vai lá, você vai ver, acho que é Service Sunday, Mateus me corrija se eu estiver errado, é Service Sunday, ou Sunday Service, eu não lembro. Porque é realmente isso que a gente faz, a gente presta um serviço ao Senhor, cultua ao Senhor. Nós não somos o objeto, o alvo de agrado. Mas se eu estou pensando de maneira individual, eu caio exatamente nesse erro. Não só no domingo, mas no resto da vida. E aí eu perco exatamente a beleza de fazer parte do corpo. Outro texto que eu quero destacar aqui para vocês é o texto de Hebreus 10, do 24 ao 25, que diz assim: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes,
façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A gente já falou desse texto em alguns momentos atrás. Miriam está falando aqui que o pensamento de culto não é coeso. Não existe uma visão de unidade e coerência na maneira como o culto funciona, que envolva todos. As pessoas elas acabaram criando uma ideia errada a respeito disso. Então, quando a pessoa ela sai da igreja, o que ela vai fazendo? Ela vai indo de igreja em igreja para saber qual lugar que ela acha melhor. Olha que loucura! Olha que loucura! E eu não estou falando de algo que eu também não tenha feito, não. Eu fiz exatamente isso também. Não fui em muitas igrejas, mas eu fui em um lugar onde eu pudesse, com esse pensamento de melhor lugar para se estar. O Everson, Oi. isso aí também serve para a gente refletir o modo como que a gente fala mesmo, né? Que você já comentou até de falar de assistir o culto, né? E da mesma forma que a gente usa o termo o tempo todo, graças a Deus, como algo não querendo realmente dizer isso, né? Muitas vezes a gente diz porque todo mundo fala, mas a gente não está querendo dizer, não está entendendo o que está falando, né? Algo que simplesmente sai da boca. E é realmente algo que a gente precisa pensar quando a gente fala, eu assisti o culto, né? Ainda mais agora que é só online, né? Eu estava vendo o culto aqui. Você também está cultuando a Deus de sua casa, né? É o que a gente precisa se policiar bastante mesmo. A gente acaba usando várias coisas, vários jargões, assim, e a gente não vai perdendo a noção, né? Viu, Ed? Oi. Mas essas questões não acontecem que a gente está, né, entendendo aí da situação, ela não acontece somente fora da igreja reformada ou fora da igreja presbiteriana. Dou um exemplo seguinte: há pouco tempo atrás veio um casal na nossa igreja e eles visitantes, né? Aí eu fui cumprimentá-los lá na entrada, no saguão, e eles falaram assim: não, nós somos de Poá, acho que mora em Poá, em algum lugar ali, mas nós estamos visitando as igrejas da região para ver qual melhor se adapta, né, ao que a gente está buscando. Mas aí ele pegou o celular dele e falou assim, mas nós vamos lá na igreja presbiteriana de Pinheiros, nós participamos lá com o reverendo Hernandes. Aí começou a mostrar um monte de coisa para mim, falei assim, legal, irmão, beleza. E não voltaram mais. Ai, Jesus. Nossa, isso é muito complicado. Deixa eu ler mais uma mensagem aqui dos nossos telespectadores, brincadeira. Acredito que tenham dois lados. A pessoa que sai à procura de uma igreja que seja agradável a ela e por isso acaba se envolvendo pouco, e uma igreja que se contenta a família já criada e acaba não dando atenção a novos membros. As duas pontas se cancelam. Deus deve ser o foco nas duas pontas. É verdade, as duas pontas elas se cancelam. A gente precisa. Isso porque eu tô falando, não estou falando de novos convertidos, né? A gente está falando de pessoas que migram de uma igreja para outra. É um fenômeno que cresce cada vez mais. Ontem, conversando com os meninos lá da congregação do Badra, que vieram desse contexto, para quem não sabe, a congregação do Badra ela é formada por pessoas que eram de contextos neopentecostais, e que se juntaram, alugaram um salão, não tinham ninguém que pastoreasse eles, né? O pastor René, que era pastor da igreja, de uma igreja presbiteriana em Poá, cuidou deles por um tempo, mas ele estava de mudança para Bahia, acho que voltando para o Nordeste, e aí ele não pode dar continuidade ao trabalho, nossa igreja assumiu o trabalho e estamos lá, como vocês bem sabem. E a gente estava falando exatamente sobre essas questões. O que você faz quando você sai de uma igreja? Você sai buscando algo que na sua igreja não tinha, né? As pessoas, elas que assistiram vídeos do Augusto Nicodemos, isso acontece até hoje, do Hernandes Dias Lopes, pessoas como eu, por exemplo, elas têm uma necessidade. Só que em um determinado momento, essa necessidade ela foi, de certa forma, pervertida.
E eu lembro do reverendo Augusto Nicodemos, ali em 2004, 2014, 2015, falar sobre isso. Que ao ser perguntado a respeito de o que ele achava desse monte de pessoas que saíam de igrejas, né, neopentecostais para ir para uma igreja reformada, o que ele achava a respeito disso. E ele falou que ele ficava feliz, de certa forma, mas ele se preocupava. Ele ficava feliz assim, porque Deus estava usando e tudo mais. Mas ele se preocupava porque ele estava vendo muitas pessoas apenas irem atrás de uma pregação expositiva. Isso eu falo assim, pregação expositiva pelo que ela é, né? Ela é interessante, ela é intelectualmente bonita, as coisas têm coerência, né? Quando a pessoa fala e ela faz as pontes com o Antigo Testamento e ela vai no intrínseco da palavra no grego, no hebraico, isso é tudo muito, muito bonito e tudo mais. Mas a reforma, meus irmãos, exige uma quebradeira, né? A reforma ela é muito mais pesada, muito mais pesada. Estou falando da reforma protestante, estou falando da reforma feita no protestante, entendeu? Ela é muito mais pesada, muito mais pesada. E é aqui que está a questão, e isso que era o enredo da minha conversa com os meninos, porque eles estavam falando a respeito de como eles foram assim, né? Um dos meninos lá fez parte foi para uma igreja batista reformada, antes de fazer parte da nossa igreja, e ele falou que ele chegou lá na igreja e o pastor já foi quebrando ele assim, para valer, porque ele chegou para o pastor. Fica a dica para vocês, não façam isso. Ele chegou para o pastor lá e falou assim: Pastor, o que o senhor acha sobre infralapsarianismo ou supralapsarianismo? E o pastor dele era um ex-militar, né? Assim, bem rigoroso na maneira de falar. Ele falou assim: Olha, essas coisas, meu irmão, se quiser saber, você pergunta para os pregadores de internet que você gosta. E aí ele ficou assim chocado, que falou assim, nossa, que grosseria. Mas ele, com o passar do tempo, ele foi entendendo que o pastor dele, reformado, não tinha interesse nessas coisas. Não porque elas não são importantes ou que elas não são boas, mas é porque elas acabam se tornando algo superficial se elas são vistas no seu isolamento, compreende? E aí a galera que está vindo para uma igreja reformada vai adorar ver esse tipo de coisa, né? Aí eu achava incrível. Mas qual que é o objetivo disso? Qual que é? O que você quer definir que você é supralapsariano ou infralapsariano se você não tem nenhum tipo de temperança em relação às pessoas? Por que você quer tanto definir o seu pensamento escatológico, se você é milenista, pré-milenista? Para quê? Se você não sabe nem lidar com as pessoas da sua igreja, você não respeita nem os mais velhos, você não se preocupa nem com o testemunho que você está dando, qual que é a importância disso? É essa mensagem que esse pastor batista reformado estava dando para esse nosso irmão, e ele entendeu, graças a Deus. Parou de brigar na internet por conta desse caminhar junto com o pastor e perceber que o problema é muito mais profundo e muito mais pesado do que se imagina. Está no intento do coração, está no desejo do coração. Está lá no fundo das coisas que você não mostra, que não deixa ninguém saber. É lá que está o problema. É lá. Então, quando o Bruno fala isso, eu fico mais pensando nessas coisas, porque a reforma ela começou na minha vida quando eu fui convencido de que meu coração era muito mais corrupto do que eu imaginava. E continua sendo, né? Graças a Deus o jugo do pecado não existe sobre mim. Mas para limpar é um trabalho grande. E é aqui que mora a importância disso. E é aqui que a igreja ela precisa ser presente. Porque somos todos pecadores, infectados pelo pecado e necessitamos da igreja para poder lidar com isso, para poder nos mostrar isso, para poder testemunhar a respeito de Cristo uns para os outros. Gosto muito quando as pessoas falam sobre pregar o evangelho para a própria igreja, né? E as pessoas falam assim, não, você prega o evangelho para quem é descrente. Não, você prega o evangelho para todo mundo.
inclusive para o crente, porque o crente esquece. Ele fica inflexível com o passar do tempo, ele acha que ele não precisa das pessoas, ele acha que ele não pode ter a ajuda das pessoas, ele vai criando uma mentalidade de que ele é superior porque ele tem muito tempo de igreja. Mas eu preciso das pessoas, você precisa das pessoas, porque você é só um dedo midinho no meio de um corpo gigante. Você é só uma célula, melhor dizendo. Você é apenas uma célula no meio de uma igreja enorme que tem como cabeça o próprio Cristo. Então você precisa do outro. E você precisa para poder ajudar o outro também. Ué, Por isso, considere os irmãos, considerem uns aos outros, estimulem uns aos outros no amor e as boas obras, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Exatamente, rapidão, Sérgio, exatamente eliminando esses princípios de escolha de igreja que é melhor e ser recepcionado ou bem recepcionado ou não, você tem uma necessidade maior. Antes, faça demonstrações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ou seja, Deus está falando sobre juízo também. Pode falar, Sérgio. nós estamos vivendo, assim, na igreja, algo que tem acontecido na sociedade como um todo, e a igreja tem sido influenciada por isso, na própria criação que os pais têm dado, né, aos filhos, e pais crentes também, né, que têm sido influenciados pelas questões do mundo, onde as responsabilidades já dentro de casa, né, como filhos, elas estão sendo deixadas de lado e nisso a igreja também tem sido um reflexo disso tudo, porque a gente vê as gerações, né? Os jovens, adolescentes, nós vemos poucos que se dispõem, poucos que se propõem a utilizar, né, entregar os seus dons e talentos na igreja. E eu falo isso, por exemplo, nós temos um encontro de casais que já está no 43º, e nós tínhamos 2 por ano, ou seja, já fazem 20 e poucos anos que ele está sendo realizado. Nós não temos renovação. Nós não temos uma nova geração que está assumindo, arregaçando as mangas, que está assumindo esse trabalho. E a igreja também está passando por isso. As novas gerações, e vocês, né, jovens e adolescentes, são a nova geração, precisam entender isso, que as mangas precisam ser arregaçadas e dentro desse cenário, né, das necessidades da igreja, e que o próprio mandato, né, que é uniforme, que é o mesmo mandato de ir e pregar o evangelho, e isso a igreja tem o papel dela na sociedade. Todos precisam arregaçar as mangas e entender que a igreja amanhã ela se fará presente na sociedade na continuidade com vocês, com os jovens, com os adolescentes, entendeu? Então, não nossa igreja, Ipos, Suzano, a organização, né? Não como organismo, mas como organização visível aqui, a igreja militante, ela tem sofrido com isso. Nós temos visto que assim, a disposição de cada um, das pessoas, dos jovens, ela tem sido menos presente, menos evidente. E nós vemos que isso está muito relacionado com o mundanismo, já dentro das casas, dentro e vocês ainda que não casaram e que vão casar, se Deus quiser, vocês precisam se preocupar com isso, porque a igreja começa dentro de casa, né? Então, isso é muito importante, porque o trabalho está aí para ser feito, o trabalho está aí para ser realizado. E se nós, como
como membros da igreja visível, da igreja local, nós não nos dispusermos, Deus vai levantar outros, mas nós passaremos a ser como muitos são na igreja, como simplesmente aqueles ouvintes ou aqueles que chegam, recebem e saem. Então estão recebendo ao invés de entregar. A igreja é entrega, não é recepção. Você louva a Deus, você entrega a Ele o seu melhor, né? E nós somos falhos nisso. Então, não estou dizendo que, olha, eu sou exemplo para todo mundo, de maneira nenhuma. Mas é que nós precisamos nos despertar mais para isso. Certíssimo. Continuando, meus irmãos, a gente precisa, entendendo a funcionalidade do corpo, a gente precisa entender o que significa levar o fardo um do outro. Lembra, a gente está numa busca pelas pessoas que sofrem na nossa igreja, né? Então, eu preciso entender que levar o fardo um do outro é o que também está implícito nessa funcionalidade que cada um de vocês tem no corpo de Cristo. O texto de Gálatas 6:2, ele diz o seguinte: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. A palavra que ele está usando aqui é uma palavra, pensa numa pessoa que está carregando uma pedra, um peso muito grande. Mas o texto ele continua, ele fala assim: levai as cargas uns dos outros, presta atenção, e assim cumprireis a lei de Cristo, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Aí a gente para e fala assim, mas peraí, é para levar a carga um do outro ou para levar o próprio fardo? As duas coisas, as duas coisas. A palavra usada aqui, cargas, que onde está essa bolinha azul, ela fala exatamente desse peso, dessa pedra que ela é levada. Mas a palavra utilizada para fardo, ela remete muito mais a uma mochila que você carrega. Compreende? Então, eu preciso levar a pedra que o outro carrega e levar o meu próprio fardo. O que isso significa? Ele está falando que todos devem levar o seu próprio peso ou fardo, que é a nossa responsabilidade diante de Deus. Ou seja, você vai ter que responder por aquilo que você faz, por aquilo que você fala, pela maneira como você procede, significa que a sua responsabilidade em relação ao testemunho que você dá aos seus pais, aos seus colegas de escola, no seu trabalho, com a sua namorada, com o seu namorado, com os seus filhos. Esse é o fardo que você carrega. Esse fardo ele é seu, é responsabilidade sua diante de Deus. Mas tem esse outro peso que precisa ser carregado, que é muito mais pesado do que uma mochila. Compreende? Muito mais pesado do que essa mochila que você carrega nas costas. Por isso que ele tem que ser ele tem que ser compartilhado. É algo muito diferente. Imagina uma pessoa lutando contra um peso enorme e esmagador. Como é que você ajuda a carregar essa carga? Você precisa sentir o que aquela pessoa está sentindo. Você precisa ficar junto da pessoa e aliviar ela. Por isso que eu coloquei a imagem de uma pessoa, eu não sei se se deu para perceber, mas é um jovem ajudando uma pessoa mais velha. E, aliás, um jovem com sapato furado, tadinho. Que é bem comum, né? Dar sapato furado. A ideia é exatamente essa. Eu lembro que quando eu era criança, eu morava num bairro em João Pessoa e era um loteamento, assim. Então, as casas ainda estavam sendo construídas e não tinha mercado próximo. Então, a gente andava muito, 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 muito para poder fazer compras. Era como da igreja na casa do Mateus. Na casa do Mateus? Não, como da igreja até ali o Exército da Salvação. Não sei se vocês conhecem Suzano bem, mas é uma caminhada boa. E a gente fazia essa caminhada, eu e minha mãe, assim, aos domingos, às vezes, para poder fazer compras. E aí a gente tinha que trazer as sacolas todas, né? A gente não tinha carro,
não fazia sentido esperar ônibus para poder chegar em casa. E, cara, era muito pesado, muito pesado. Então, o que que a gente fazia? A gente pegava um pedaço de pau, não sei se vocês já fizeram isso na vida de vocês. Aí vocês me perguntam, por que você tem um pedaço de pau, Everson? Depois eu explico. A gente pegava um pedaço de pau, assim, um cabo de vassoura que se achava na rua, ou um galho muito forte, sei lá. E aí a gente colocava o saco aqui no meio, né? E aí ia cada um levando assim, porque senão estourava os dedos tudo. Era basicamente isso. Se minha mãe ela fosse sozinha no mercado, tadinha, não tinha como. Não tinha Uber naquela época. Não dava para você pagar 6 conto e levar suas compras em casa. A gente tinha que fazer isso. Pensa nisso. Eu estou sentindo a dor da pessoa. Eu sei qual é a necessidade dela. Eu não, porque é muito fácil você ajudar as pessoas de longe. A gente tem um problema a respeito de missões. Não vou fazer essa crítica, denúncia, seja lá o que for, porque a gente acabou se apegando demais ao princípio de que a pessoa que ela ajuda financeiramente, ela está fazendo missões. Isso realmente não é errado, isso também é verdade. Existe realmente esse princípio e ele é coerente. É o que a gente chama de segurar a corda. Só que nos últimos anos, o número de pessoas segurando a corda aumentou bastante. E o número de pessoas que descem a corda para ir na analogia do poço diminuiu muito. E aí faz sentido com que o Sérgio estava falando a respeito de pessoas para fazerem da mão de obra. Isso em diversos aspectos. Mas na parte missionária eu vou usar esse exemplo para vocês poderem aplicar em outras áreas da vida da igreja. Temos muitas pessoas que elas se apegaram a isso, só que isso é muito fácil. Não estou dizendo que não é válido, mas é muito fácil. Mandar dinheiro para uma pessoa que faz, alguém que está passando perseguição, por exemplo, como é aquilo que a Portas Abertas faz, eu vivo falando para vocês, é algo muito bom mesmo, é necessário. E claro que no contexto da instituição que eu trabalho, é o que a gente consegue fazer, e já é muita coisa. Mas num contexto muito maior, e num contexto próximo, a gente tem necessidades na cidade de Suzano, na cidade de Poá e nas nossas cidades aqui do Alto Tietê, que são muito gritantes. Eu estou falando de gente que não tem água potável para beber. Eu estou falando de pessoas que num período de frio, como fez durante essa semana, alguns dias, não teve um mínimo de dignidade assim para poder se aquecer. Eu estou falando de lugares ali perto da casa ali, eu não lembro direito o nome do bairro ali em Poá. Poá não, em Suzano. Há pessoas que vivem debaixo de um contexto quase de escravidão ali, que trabalham em olarias. E vivem em casa, e constroem tijolos, mas vivem em casas feitas de pau com uma lona grudada, assim. Não estou falando de coisas que eu ouvi, estou falando de coisas que eu vi. Que eu estive lá. Se quiser saber mais, pergunte para a Maria. Ela conhece bem essa realidade. Eu estou falando desse tipo de coisa. Compreende? E quem é que vai lá? Você pode doar alguma coisa. Tem 10 minutos, ok. Você pode doar dinheiro. Você deve fazer isso. Se Deus está te abençoando, se você pode, você deve fazer isso. Mas carregar as cargas uns dos outros, voltando agora para o contexto da igreja, é muito mais físico, é muito mais palpável. Diz respeito a sair do meu casulo e de fato saber o que a pessoa precisa. Continuar ajudando financeiramente, continuar orando, mas é ir lá, é estender a mão. E aí, lógico, a lógica ela funciona da seguinte maneira: se eu não consigo fazer isso com as pessoas da minha igreja, não tem como se esperar que você faça com as pessoas de fora, né? Vou dar um exemplo de como isso pode ser feito de maneira mais fácil, né? Mas só para instigar vocês. Eu quero encorajar vocês a fazerem uma ligação para o Gregory e para a Renata, por exemplo. A gente tem recebido os testemunhos, a gente tem subido lá as mãozinhas de oração, falando que tem orado. Mas quantos de nós aqui, só nesse grupo fechado aqui, ouviu o Gregory ou a Renata
procurou saber mais, mesmo que eles não falem, mas procurou ouvir a voz deles nessa época difícil de luta ali com o Vicente, né? Quase morando no hospital. Então, eu encorajo vocês a fazerem isso. Ligarem para eles. Ah, mas eu não conheço eles. A gente é só da mesma igreja. Matou aí, tá? Não precisa mais nada. Se tudo que a gente já viu até agora não é suficiente, não sei o que você precisa mais para fazer isso, né? Ah, mas acho que o pessoal do conselho está fazendo isso, né? Tem os diáconos que fazem isso, né? Tem você, João. Tem você para fazer isso, né? Exatamente, Sérgio. Somos da mesma família em Cristo. Tem você para fazer isso. Liga, manda mensagem, não, faz uma ligação. Fala assim, olha, eu sei que você deve estar corrido, mas eu queria só dizer que você pode contar comigo. Você pode contar comigo, você pode ouvir minha oração, se você posso orar por você agora? Se tem um tempinho, uma oração rapidinha eu faço por você. Renata, como é que estão as coisas? Está precisando de algo? Provavelmente ela vai falar assim, de oração. Você fala, então tá bom, a gente ora agora, né? Acho que é possível fazer isso. Vamos caminhando para o nosso fim, caminhando para o final. Tipo. Hebreus 10. Na verdade, não é esse texto, não. É um slide que veio errado aqui. Para a gente ir finalizando, a gente precisa entender algumas outras coisas também. Primeiro, que nós não somos o Salvador, né? Muitas vezes a gente pode fazer muito pelas pessoas também, a gente pode cair nesse erro de querer fazer muito, muito pelas pessoas da nossa igreja, se doar porque a gente sabe que Deus teve um amor sacrificial e aí eu tenho que fazer isso também. Só que quando você acaba se exaurindo, tirando, por exemplo, a atenção, sei lá, das pessoas da família, de outros amigos próximos, porque você está focado em ajudar uma outra pessoa, você pode correr em um outro erro, que é o de tentar espiar as suas próprias falhas. Eu tenho pecados, então o que eu faço? Eu trabalho por alguém. Eu me dou porque eu sou intenso e lá, eu vou servir uma pessoa da igreja e assim pode ser que Deus me perdoe por aquela falha que eu tive. Você não é salvador das pessoas, muito menos de si mesmo. Você não pode também usar uma situação de ajudar outra pessoa para provar aos outros que você é alguém que tenha um valor, que seja piedoso. Se essa for a sua motivação, cancela, volta 5 casas e repense o que você está fazendo. Cristo foi o único a ser de fato moído pelos fardos das pessoas. Carregar o fardo uns dos outros é aliviar, não é carregar o peso delas, é aliviar, né? E as pessoas, elas não precisam de você, elas precisam de Jesus. Então, em tudo que você fizer para ajudar as pessoas, inclusive carregando o fardo uns dos outros, lembra, não é carregando o fardo do outro, é carregando o fardo uns dos outros, Cristo tem que ser evidenciado, sempre. E isso vai gerar em nós uma cultura de cuidados. Pensa nessa analogia. A igreja não é um posto de gasolina onde as suas necessidades... Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui nos slides. É aqui. Não coloquei. A igreja não é um posto de gasolina onde as suas necessidades são abastecidas, mas é um ônibus no qual estou viajando com outros crentes. Gostaram da analogia? Ela é muito boa. Então, não pense que a igreja é o lugar, o posto Ipiranga, que você vai lá, você abastece, compra uns sneakers lá e pronto. Não, é um ônibus cheio de crente, uns fazendo bagunça, uns querendo dormir, outros colocaram cinto, outros não. Mas é um ônibus, estamos todos nessa viagem. Não é um lugar onde você dá uma passada rápida para abastecer no final de semana, recarregar as energias e seguir o seu caminho. A viagem da vida cristã, ela é para ser feita em companhia de outros crentes, juntos na mesma jornada com o mesmo destino. A gente precisa estar atento às necessidades da igreja. E a pergunta para finalizar mesmo é essa. Com base em tudo que nós vimos e ouvimos durante essa jornada do lado a lado. Se todos na nossa igreja servissem como eu sirvo, como é que seria a igreja? Isso seria uma coisa boa ou não? Fica aí a pensar, tá? Fica aí a reflexão para vocês. Ok? Comentários, dúvidas?
Fale agora ou cale-se durante a semana. Não, ninguém quer falar nada? Vou até tirar um print depois dessa imagem e jogar lá no grupo, pra gente pensar. Oi. Só um comentário que eu pensei durante a aula, que quando a gente estava nessa toada de falar de pessoas que procuravam igrejas que agradavam a elas mesmas, tipo, não tem nada a ver com pergunta nem nada. Eu lembrei do presidente lá dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, que ele pegou a Bíblia e recortou as partes que ele não gostava para fazer a própria Bíblia dele. Que basicamente muitas vezes a gente mesmo faz isso, de desconsiderar as coisas que a gente não gosta e viver pelo que a gente acha certo e esquece de levar em conta o Espírito Santo e o que a Bíblia diz sobre as coisas. E é isso aí. Valeu. É isso mesmo. Mais algum comentário, gente? Eu, Iago. Bom dia, gente. Bom dia, Iago. Uma coisa que eu pensei muito também, nossa, esse comentário ai caramba, do Rodolfo foi excelente, valeu por compartilhar. E o que eu tenho visto na prática de relacionamento é que quando você dá o primeiro passo para ter comunhão, você acaba se deparando mesmo com a vida das pessoas, com as coisas boas e com os problemas. E o que eu tô vendo agora é que não vale a pena a gente desistir mesmo. Desculpa, eu acho que tem gente gritando aqui, mas enfim. Eu acho que a gente vai se deparar assim com problemas e não desistam, sabe? A gente tem que olhar para Cristo e não desistir da comunhão, porque vai ter problema mesmo, mas faz parte, assim como também vão saber dos seus problemas e a gente tem que caminhar junto. Então eu quis compartilhar, porque é isso que tem feito sentido na minha vida. Então é isso aí, galera. Bom dia. Muito bom. É isso aí. É isso aí. Isso é maravilhoso porque desmistifica várias coisas, né? Desmistifica o espiritual demais, desmistifica o que parece que, sabe, que não, que só tá ali encostado. A gente vai aprendendo que ser igreja é muito mais bonito. Acho que é isso, galera. Muito obrigado. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Vamos orar. Santo Senhor, que nos une, Deus da igreja, cabeça desse corpo, que há anos, ó Deus, tem sido mantido apenas pela tua mão poderosa, apenas pela tua graça. Senhor, nada do que esse corpo faça, os caminhos pelo qual ele ande, toda a carreira que ele venha a participar, ou melhor, a única carreira pelo qual ele participa, nada, nenhum esforço, ó Deus, pode se igualar ao sacrifício de Cristo, que nos une pelo seu sangue. Senhor, nos ajuda a entender tudo aquilo que nós vimos nessa manhã e nas aulas anteriores. Ajuda-nos, ó Pai, a valorizar o teu sacrifício, porque é isso que acontece quando nós amamos uns aos outros, amamos a igreja, servimos a ela. Quando nós colocamos de lado as nossas predileções, os nossos favoritismos e partidarismos, e não pensamos a respeito de nós mais do que convém, pelo contrário, nós consideramos o outro sempre maior, sempre superior a nós. Nos ajuda a colocar tudo isso em prática, ó Deus. Nos ajuda a servir ao Senhor da maneira que o Senhor merece ser servido. E ensina-nos a pensar como Cristo, a agir como Cristo. Essa é a nossa oração. Obrigado pela vida do David, pela vida da Glória Furman. Abençoe o ministério deles, dos lá em Dubai, na Igreja Presbiteriana Redeemer. Que o Senhor capacite-os cada vez mais e que esse testemunho de dependência do Senhor e de amor ao Senhor seja coado cada vez mais. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos tirar uma foto de vergonha hoje? Por favor. Ué, já teve até gente que saiu. Ué, A galera, o pessoal bicho... quando fala em habilitar a câmera, aí o pessoal sai, cara.
Aí, moça. A galera tá saindo aí, desistindo da foto. Galera, terríveis. É que são pessoas muito espirituais, elas gostam de pegar o alimento espiritual e não gostam de se aparecer. E vazar, né? Tá certo. Que diminua eu para que tu cresça, Senhor. Tá certo. Humildade, né? Muito bom. Vamos Chama lá, esse vamos cara tirar amassada foto. mesmo. Quem aqui Tirar gosta foto. de foto mesmo é minha irmã. Sua irmã gosta de foto, Cauã? Oxi, É. lá da minha mãe tá cheio só de foto dela. Ô, Cauã, manda ela ligar a câmera aí, ela tá com a câmera desligada. Ô, Cauane, liga a câmera. Ela diz que a câmera dela não abre. Golpe. Cauane, a câmera dela não Michele, quer abrir. A Marcela, olha lá. Elas colocam só a foto. Parece que elas estão. Olha lá, parece que tá ao vivo, né? A Natália. Cadê a Miriam? Marcela, além de evangélica, é misteriosa. Nem Tá a foto pedindo a pra vocês Miriam abrir a câmera coloca. dela. Ela não tá conseguindo abrir a câmera. Ah, tá bom. Não aparece. Vamos tirar, Tá vamos bom. tirar então. Ô, vocês vão compartilhar depois a foto, porque faz 2 semanas que ninguém manda nada lá. Eita, ficou uma crítica aí. Crítica Nossa, social. que dura, hein, cara? Que dura. Meu, eu senti agora no meu coração aqui, meu aneurisma quase estourou aqui. Perdão. Eu sei. Vamos lá, vamos lá. Ai, vamos lá. Pera aí, vamos de novo, que eu tirei a foto aqui, mas não estava preparado não, cara. Que a pancada aqui foi dura na minha cabeça. Tô meia hora aqui. Vamos lá, vamos lá. Sorrindo aí, pessoal. Aí, legal. Não, sabe o que acontece? É que eu tirei as fotos anteriores, mas eu coloquei na imagem vídeo. da gravação do vídeo. Como entendeu? thumbnail, né? Do Eu vídeo. vi. Tá certo? A de hoje a gente vai colocar a imagem do Rodolfo. Que eu tirei o print, eu vou jogar lá no grupo só pra vocês verem. A do Rodolfo, eu não tava vendo isso aí, cara. Mas, ó, Eu tô em Eu- paz, a foto já pagou. A foto já olha, pagou olha super. como Deus é bondoso. Ele me fez clicar no dedo sem querer só para levar uma tunga para poder levantar. Tá. Rodolfo, eu gostei do seu Eu penteado. saí da cara. foto e minha conexão caiu aqui. Eu acho que eu saí. Ah, meu, então vamos voltar, vai. Outra foto, pessoal. Senão o Bruno vai ficar de fora, cara. Aí, Vou fazer a mesma pose, então. vamos lá. Ó, todo mundo sorrindo aí. Eu acho que todo E mesmo mundo- quem não habilitou a câmera, sorrindo aí, tá? É, vamos todo mundo fazendo. Pronto. Foto de tiozão. Valeu, pessoal. Puxa, Tchau, gente. legal. Ótimo valeu. domingo pra todos. Até a noite, hein, gente? Até a noite, pessoal. Até a Valeu, noite. gente. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.